todos os dias, Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós não merecemos, Senhor. Aleluia, Jesus. Sabe, eu não sei a maneira que você chegou aqui nessa noite. Talvez você esteja destruído por dentro, por algo que aconteceu, desanimado com tudo que tem acontecido no mundo. Mas saiba que existe um pastor te puxando para perto nessa noite. Sabe, a nossa irmã, ela citou aqui sobre a passagem das 100 ovelhas. E um dia eu estava imaginando como que seria a conversa de Jesus em cima dessa passagem. A conversa de Jesus com o diabo. Eu imagino Jesus deixando as 99 e indo atrás da uma que se perdeu. E de repente o diabo para ele e fala com ele assim: mas Jesus, por que você está perdendo tempo indo atrás dessa? Essa ovelha está toda manchada, você ainda tem 99. Essa ovelha já está suja, ela está imunda. Sabe, mas Jesus fala: eu não morri pelas 99, eu morri pelas 100. E Jesus fala o seguinte: eu não me importo com as manchas que ela tem, porque o que me interessa é a marca do meu sangue que está nela. Sabe, Jesus colocou uma marca na sua vida. Ele derramou o seu sangue na cruz por você. Talvez as pessoas podem falar que você não tem valor nenhum. Mas sabe, quando alguém falar isso, você fala: eu tenho o valor do sangue. Isso ninguém pode tirar. Eu não sei o tamanho que é, eu não sei a medida, mas eu tenho. Eu fui marcado pelo sangue de Cristo. E nessa noite Jesus está te puxando para perto dele. Às vezes dói porque o pastor ele tem que quebrar a pata da ovelha e começar a carregar ela debaixo do braço. Mas ela vai aprendendo, ela vai entendendo que é necessário andar perto dele. E depois, quando ela se cura, ela não se perde mais. Jesus nessa noite está curando a sua vida. Eu não sei como que você está na sua casa aí agora, mas eu declaro a cura de Jesus sobre a sua vida. Eu declaro todo o desânimo saindo agora. Eu declaro a sua casa restaurada, a sua faculdade restaurada, os seus sonhos, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas. É isso que ele faz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
pessoal, sejam bem-vindos a mais um Culto Interligados. Que bom que você está aqui com a gente de forma online. Eu queria pedir vocês 2 favores, para que vocês já estejam compartilhando o link do nosso culto. Manda aí nos grupos de WhatsApp, manda pelo Instagram, no direct. Convida a galera aí para poder assistir o culto. A gente quer abençoar a sua vida. E você também pode ser bênção na vida de outra pessoa, através do simples ato de enviar o link. E não esqueça também de já deixar o seu like, que o culto possa ser muito abençoador na sua vida. É isso aí. Sabe, a gente se deixa ser levado muitas das vezes pelo som, pela melodia, pela letra. Mas o que nós precisamos é voltar ao primeiro amor. O que nós precisamos mesmo é voltar à essência do primeiro amor. E deixar que o Espírito Santo nos leve. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. As comportas do céu e faz chover, faz chover. Abra as comportas do céu. Comece a declarar chuva sobre a sua cidade. Sabe, comece a profetizar a chuva de Deus sobre essa cidade. Comece a estender as suas mãos sobre as suas casas, sobre a pessoa que você gostaria que estivesse aqui. Comece a orar por ela, comece a profetizar a vida de Deus.
derramar a chuva de Deus sobre este lugar. Sabe, seja profeta de Deus onde quer que você esteja agora. Você que está nos assistindo, seja profeta de Deus nessa hora e comece a estender as suas mãos sobre a sua cidade, sobre o seu país, sobre essa nação. Comece a pedir cura para a nossa nação. Comece a pedir cura sobre a nossa cidade. Sabe, você precisa ter ousadia nessa noite. Talvez você não saiba o que dizer, mas Deus fala com você: abra a tua boca e eu a encherei. Você só precisa abrir a tua boca e dizer: Deus, eu quero ser profeta sobre essa cidade. Deus, eu quero ser profeta sobre a minha nação, sobre a minha igreja, sobre a minha faculdade. Sabe, a gente espera um avivamento no Brasil, e eu creio que vai acontecer. Mas eu creio de uma coisa também, que não haverá avivamento sem antes ter um despertamento. A nossa igreja, ela precisa voltar a clamar. A nossa igreja, ela precisa voltar a se impor diante dos deuses, dos falsos deuses. A gente precisa derrubar os altares para esses falsos deuses. Assim como o profeta Elias fez, depois de derrotar os soldados de Baal, os profetas de Baal. Ele vira pra Acabe e fala: ó, corre mesmo, porque eu estou ouvindo um ruído de uma grande chuva. Eu não sei se você entendeu isso, mas Deus vai fazer um ruído, vai fazer um barulho sobre essa nação. Mas para que isso aconteça, os profetas precisam se levantar. Os profetas precisam perder madrugadas orando, buscando a Deus. Precisam dobrar os seus joelhos. Precisam abrir as suas vozes. A gente precisa ser, Tá vendo a pequena nuvem? Agora parece pequena, mas a hora ela vai crescer. Sabe, a sua história, os seus sonhos, não é da forma que começa, mas é a forma que vai terminar, meu irmão. Tá pequeno agora? Só segura e vai, meu irmão. Abra as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá. Como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. E como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. E como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá. E vai chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Abra as comportas do céu e faz chover. Se Jesus derrama, Deus, nós queremos mais, Jesus. Nós temos sede nessa noite, Jesus. Quero convidar você, meu irmão,
a colocar sua família diante do altar do Senhor. Talvez ainda você não entregou a tua família nas mãos de Deus e falou assim: Deus, o controle é seu. Você que é pai aqui hoje, talvez em algum momento você não fez isso ainda. Fala assim: Deus, eu estou tentando com as minhas forças, da minha maneira, mas eu quero agora colocar o meu filho no teu altar. Sabe, é o momento da dedicação. O que você está disposto hoje a dedicar ao Senhor? Faça isso. Tudo que nós acreditamos que é nosso está melhor nas mãos de Deus. Amém? E vamos fazer isso adorando o Senhor. Meu Deus é Deus de milagres. Meu Deus é Deus de milagres. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Você pode levantar suas mãos nessa hora e declarar isso? Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo.
Fala galera, boa noite. Pessoal interligados aqui com a gente. Bom trazer a palavra de Deus aqui para vocês. É um desafio muito grande pregar. Pregar a palavra de Deus não é fácil. É uma responsabilidade muito grande. Ainda mais pregar para câmeras e entender que atrás delas existem pessoas. Então, se você me vê um pouquinho desviar o olhar aqui, não repara não, porque não é fácil se concentrar aqui numa câmera. Eu sei que um dia isso vai passar e a gente vai normalizar tendo os nossos templos cheios, pregando para pessoas presencialmente, para a honra e glória do Senhor. Amém? O texto de hoje da nossa reflexão, Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, os versículos de 27 a 32, dizem assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus então respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Convido você a orar comigo nesse momento. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor revelou a Tua palavra a nós. Obrigado pela Tua graça. Que essa palavra aqui ministrada no Senhor nessa noite venha cair em boa terra, Senhor. Que a semente da Tua palavra venha germinar em boa terra e frutificar para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar numa síndrome chamada FOMO? FOMO é um acróstico de 4 letras em inglês, que significa Fear of Missing Out, que trazido para o português significa ter medo de perder alguma coisa importante. Nessa atual cultura do cancelamento, às vezes parece brincadeira, mas isso é muito sério, essa síndrome tem se aguçado muito. Porque, não sei se vocês já ouviram falar, existe um aplicativo hoje que chama Clubhouse. O Clubhouse, ele só pode ser instalado em plataformas de alguns smartphones selecionados, né? Isso gerou aí até uma discussão nas redes sociais da galera que usa Android, ficou de fora aí, ficou cancelado, né, do Clubhouse. Esse termo foi criado em 1996 pelo americano Dan Herman, para descrever aquele medo que dá quando você acha que está perdendo alguma coisa importante. O site Tua Saúde caracteriza o FOMO como uma necessidade constante de saber o que as outras pessoas estão fazendo, associado a sentimentos de inveja, medo de perder alguma coisa, uma festa ou um evento. No feriado de carnaval, eu não saí, eu fiquei em casa, né? E quando eu li uma matéria sobre o FOMO, eu fiquei pensando, falei, eu acho que eu tenho isso. Porque a gente não saiu no feriado e a gente fica ali na rede social olhando o cara que foi para a praia, a gente fica ali olhando o cara que viajou para fora do país, para o cara que está fazendo um churrasco, tomando um banho de piscina, e você pensa, caramba, eu não estou fazendo nada. E aquilo dá uma angústia no seu coração que você se sente rejeitado. Não é verdade? E eu fiquei, será realmente que eu tenho o FOMO? Infelizmente, isso é uma realidade, não só minha, mas de todos aqueles que, de certa forma, se sentem cancelados, principalmente através das redes sociais. Todo esse contexto de publicações, de esbanjar uma atividade
de prazer nas redes sociais, nas telinhas dos smartphones, tem provocado aqueles que não estão participando daquela foto ou daquele vídeo, essa sensação de cancelamento. Mas o que tem a ver o FOMO com esse texto que a gente acabou de ler agora? O homem chamado Levi, também conhecido como Mateus, ele foi cancelado no seu tempo. É claro que naquele tempo não existia esse termo FOMO, mas com certeza ele sofreu algo parecido. Levi era um cobrador de impostos, porém judeu. Levi trabalhava para o governo de Roma, porém pertencia ao povo judeu. Isso para os judeus era algo inaceitável, porque os judeus criam que o Messias viria para libertá-los das mãos do governo opressor de Roma. Então, se um judeu cooperasse com o governo romano, isso era inaceitável, era uma traição. Então, por esse fato, as pessoas repeliam Levi, repeliam Mateus. Mateus, esse mesmo que escreveu o Evangelho segundo Mateus, que se tornou um grande discípulo de Jesus. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu preciso que você entenda o que é um coletor de impostos. Naquela época existiam duas categorias de coletores de impostos. Existiam os gabai, que trabalhavam com uma propriedade privada maior. Era um imposto que não dava para você trabalhar uma certa corrupção com ele, porque era um valor agregado maior. Então a margem de corrupção era muito pequena. E existiam os morrers. Os morrers eram cobradores de impostos sobre mercadorias. Então era algo menor, a margem de corrupção era maior. E Mateus fazia parte dos morrers. Mateus fazia parte dessa galera corrupta em grande escala, porém uma casta mais baixa, se assim podemos dizer, uma categoria menor nos cobradores de impostos. Então para pensar. Mateus era o pior dos piores. Além dele ser o pior dos judeus, ele era o pior no seu trabalho. Ele era o pior da categoria de coletor de imposto. Mas nesse momento, nessa passagem, algo vai mudar a vida de Mateus. Algo vai acabar com o cancelamento, com a rejeição que Mateus carregava dentro de si. O texto diz que Jesus passou por ali, vindo da Galiléia, Jesus veio trazendo uma multidão consigo, porque nas passagens anteriores ele curou um leproso, ele curou um paralítico, e ele chegou ali naquela área de Cafarnaum, onde ficava aquela alfândega, e quando ele chegou ali, vinha muita gente, uma multidão vinha junto com ele, devido às maravilhas que ele estava realizando. Então ele viu Mateus. O texto diz que ele olhou para Mateus e viu Mateus. Naquele momento, Mateus não teve dúvidas de que seria um divisor de águas na vida dele. Naquele momento, Mateus viu uma grande oportunidade de mudança, porque Jesus o enxergou. E hoje eu pergunto a você, Jesus está convidando você nessa noite. Você quer aceitar um convite de Jesus? Jesus convidou Mateus para segui-lo, para ter um relacionamento com ele. Convidou Mateus a um arrependimento, uma mudança de curso. Assim como Jesus chamou Mateus, ele também chama você nessa noite. Ele te convida a uma nova história. E esse é o tema desta mensagem. O convite a uma nova história. Mas antes de falar sobre o convite que Jesus tem para você, eu preciso te falar um convite que você precisa rejeitar antes de aceitar o convite de Jesus. Quando a gente está vazio, quando a gente está desesperado, a gente está aceitando qualquer coisa, não é verdade? Eu fico pensando nessa situação que eu estava em casa no carnaval. Talvez qualquer pessoa me ligasse e falasse assim, Patrick, vamos para não sei aonde, vamos fazer um churrasco, vamos fazer não sei o quê. Talvez eu aceitaria, porque eu estava me sentindo vazio. Eu estava me sentindo cancelado, mas isso é muito perigoso. Eu recentemente estava assistindo uma pregação do pastor Carlito Paz, pastor da Primeira Igreja Batista de São José dos Campos.
E ele fez uma ilustração muito interessante. Quando o nosso tanque está vazio, quando o tanque do nosso carro está acabando a gasolina, a gente tem que procurar um posto para poder abastecer. Só que existem alguns estágios de tanque vazio. Quando a gente está no reserva, a gente está desesperado. A gente precisa parar no primeiro posto que a gente vê para poder colocar gasolina. Então isso nos atrapalha. Por quê? Você acaba pagando uma gasolina mais cara, talvez uma gasolina adulterada, que você não conhece a procedência, mas você tem que parar de qualquer jeito, porque você não tem mais combustível para andar. Mas quando o seu tanque está mais ou menos ali, meio tanque para baixo, dá tempo de você pensar ainda. Dá tempo de você raciocinar e falar assim, não, eu vou andar um pouco mais para frente, porque mais para frente tem um posto com a gasolina mais barata. Então eu vou aguentar um pouquinho aqui, porque lá tem uma gasolina melhor, uma gasolina mais barata. E olha aí a galera aí que está solteira aí também, né? Às vezes quando você está sozinho, desesperado, na reserva, qualquer coisa está servindo, né? Mas não seja assim. Existem alguns convites que você precisa recusar, mesmo estando com a vida vazia. E Mateus nos ensina nessa passagem que quando Jesus nos chama, a nossa carne nos convida ao contrário. Sempre que Jesus nos convoca, nos convida, nos chama, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa vai dar de contra. Isso aconteceu com Mateus aqui. Apesar dele estar vazio, ele recusou o convite da sua carne. E o primeiro convite que Mateus recusou foi o convite do medo. Mateus não ficou parado, mas se moveu. O texto diz no versículo 28, Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Mateus negou o convite para permanecer na sua zona de conforto. Ele negou o convite de viver uma vida miserável, não financeiramente, mas de propósito. Talvez ele até tivesse uma vida financeiramente promissora, mas ele tinha uma vida propositalmente miserável. De nada vale o dinheiro se ele não é usado com propósito. Do que adiantava Mateus ser um coletor de impostos, trabalhando num serviço corrupto, porque uma margem ia para Roma, mas a outra margem o coletor colocava no bolso. Ele preferiu agarrar essa oportunidade. Jesus está aqui. Jesus me enxergou. Ele preferiu agarrar essa oportunidade e dizer, deixou tudo e o seguiu. Chega, eu não vou viver essa vida mais. Eu não vou ter medo de seguir a Jesus. O medo é inimigo de novas histórias. Levantar e mover, é disso que eu e você precisamos fazer hoje. Abandonar as amarras que nos prendem a um passado de vícios, a um passado medíocre, a um passado corrupto. Nós precisamos de viver uma vida com um propósito. E Jesus nos chama para segui-lo, para isso. Não aceite o convite do medo. O segundo convite que você deve recusar antes de aceitar o convite de Jesus é negar o convite do egoísmo. Mateus não reteu a bênção que Jesus compartilhou com ele, mas ele também compartilhou com outros. No versículo 29 diz assim, então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Veja bem, eu tenho certeza que assim como eu e você, Mateus poderia muito bem ter, glória a Deus, eu fui salvo, Jesus me libertou, já não sou mais escravo do medo, agora eu sou filho de Deus, está tudo certo, vou viver minha vida. Não foi isso que Mateus fez. Ele poderia muito bem ter sido egoísta ao ponto de ter retido isso, mas não. A alegria de Mateus foi tanta que ele teve que compartilhar com aqueles que sofriam do mesmo problema que ele estava sofrendo, com aqueles publicanos e pecadores rejeitados pelos judeus. Mateus passou adiante a graça que havia recebido a todos os que estavam à sua volta. Foi motivo de grande alegria e ele não se conteve. Ele fez um banquete para Jesus e para todos os pecadores que ali estavam. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma fé egoísta não gera frutos. E nós sabemos muito bem que uma árvore é conhecida pelos seus frutos.
Lucas 6:44. Não seja você o elo quebrado dessa corrente de graça que tem atravessado anos e anos e anos. Compartilhe a bênção que Deus te deu. Amém? Você precisa negar o convite do medo, você precisa negar o convite do egoísmo e você precisa negar o convite opressor. Mateus não permitiu que as palavras dos escribas e fariseus o impedissem de seguir a Jesus. O versículo 30 do capítulo 5 de Lucas diz: Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Pode até ter passado por um momento na cabeça de Mateus, quando ele ouviu a voz opressora dos mestres da lei: realmente eu não mereço. Realmente, por que eu estou sentado aqui com alguém tão puro? Eu não posso ficar aqui. Eu preciso ir embora. Eu sou um traidor, eu sou um impuro, eu sou rejeitado. Mas olha, ele não aceitou o convite da voz opressora, ele não aceitou o convite opressor. Ele permitiu que a voz do Espírito Santo de Deus falasse mais alto do que a voz do diabo. Então eu digo para você, escute a voz do Espírito e não a voz da carne. Amém? Agora que a gente entendeu um pouco sobre os convites que a gente precisa negar, eu quero caminhar com você para os convites que Jesus tem para fazer a você nessa noite, assim como ele fez com Levi naquele momento. Agora que sabemos que devemos renunciar, sabemos os convites que devemos negar, vamos ouvir o convite do Espírito. E você é o convidado pelo dono da maior festa do universo. Você não está cancelado, você não está rejeitado, porque Jesus te convida para a maior festa que é o céu. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar para que Jesus convide os corações nessa noite, para que pessoas aceitem o melhor convite, que é o convite de novas histórias. Jesus, eu te clamo nesse momento, ó Pai, para que o teu Espírito quebrante os corações, para que esse convite agora que eu irei apresentar nessa mensagem, e que um dia o Senhor me apresentou e eu aceitei, venha de encontro aos corações duros, aos corações que não conseguem enxergar a tua bondade e a tua misericórdia. Quebra toda a barreira, Senhor, que impede aqueles que estão assistindo essa mensagem de aceitar o convite que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O convite de Jesus é feito em 3 passos ao longo desse texto. Jesus convida, primeiramente, para mudar a sua história, ele te convida a segui-lo. Versículo 27 diz: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. E aqui acontece um marco histórico na vida de Mateus. A partir desse momento, ele não seria mais um rejeitado publicano, mas ele seria um discípulo de Jesus. A partir do momento em que Jesus enxergou Mateus na coletoria, não mais seria esse homem cancelado e humilhado pelos judeus, pelo seu povo, mas agora ele seria um discípulo de Jesus. O fato de que Mateus fosse rejeitado pelo seu povo não impediu que a visão de Jesus o alcançasse. Jesus saiu e viu, assim diz o texto. Mesmo depois de toda a fama de Jesus ter se espalhado por aquela região de Cafarnaum, e toda a multidão que o perseguia, toda a multidão que estava ali naquele momento, de maneira sobrenatural, Jesus enxerga Mateus, Jesus enxerga Levi, porque Jesus
não enxerga a sua aparência, mas ele enxerga o seu coração. E o coração de Mateus estava contrito, de tanto ser cancelado pelo seu povo. Isso me faz lembrar a história da mulher do fluxo de sangue. Havia uma grande multidão em volta de Jesus, e essa mulher que sofria dessa hemorragia já havia algum tempo. No meio da multidão, ela encosta nas vestes de Jesus. Então Jesus pergunta aos discípulos, no mesmo instante, diz assim o versículo 30 do capítulo 5 de Marcos. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Então os discípulos perguntaram: mas Jesus, tem tanta gente aqui, tantas pessoas perto de você, como é que você vai perguntar quem te tocou? Ele: não, alguma coisa de diferente aconteceu. É extraordinário a sensibilidade de Jesus ao ponto de perceber uma pessoa dentro de tantos outros. Ao ponto de perceber uma mulher que tocou em suas vestes dentro de várias pessoas que também o encostavam. Mas algo diferente aconteceu. A coletoria, a alfândega, era um lugar também de muitas pessoas. Ali era uma rota comercial muito grande, um polo militar do Império Romano. E muitas pessoas transitavam por ali. Como Jesus pôde perceber Mateus dentro de tantas pessoas? Como Jesus pôde perceber uma mulher tocar na sua veste dentro de uma multidão? O coração de Jesus está sensível ao seu coração. Não importa a quantidade de pessoas que estejam cercando o Mestre, Ele sabe que você existe. Ele sabe exatamente do que você precisa. Da mesma forma que Jesus olhou para Levi, Ele está olhando para você agora. Talvez você esteja pensando que Jesus não te escuta mais. Talvez você esteja pensando que você não é perceptível aos olhos de Jesus. Mas eu digo para você que é totalmente ao contrário. Não dê ouvidos ao medo. Não pense que você não é perceptível a Jesus. Jesus está com você nos seus momentos mais obscuros de solidão. Ele olha para você e está olhando para você agora. Aceite o convite de seguir a Jesus. E o próximo passo do convite de uma nova história que Jesus faz a você é relacionamento. Relacionar. Diz assim o versículo 29. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Nesse momento, algo totalmente incomum aconteceu. Algo totalmente fora da curva. Um rabino sentar à mesa, um rabino judeu, sentar à mesa com impuros. O povo judeu não aceitava isso de maneira alguma. Naquele momento que Jesus senta à mesa com esses publicanos e pecadores, os escribas e fariseus ficam loucos. Ficam loucos. Jesus se assenta à mesa para se relacionar com a escória da sociedade. Na visão desses mestres da lei. Os desprezíveis, os irrelevantes estavam comendo um banquete ao lado de Jesus. Não é à toa que eles chegaram até os discípulos e perguntaram: como assim o seu mestre come com publicanos e pecadores? E sabe qual que é o interessante disso tudo?
Jesus não diz aos publicanos, ó, primeiro você vai lá raspar essa tatuagem, depois você senta aqui. Primeiro você vai lá, tira o seu brinco, depois você senta aqui. Primeiro você vai e esconde esse cigarro de maconha. Primeiro você vai e esconde essa pedra de crack, enterra essa droga. Primeiro você vai e se limpa, troca a sua roupa, depois você senta comigo. Não. Não foi isso que Jesus fez. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aliás, um erro muito comum da igreja atualmente, né? Receber de maneira incorreta aqueles que estão vindo de fora. Quer ver uma coisa? Rapaz, você viu fulano de tal? Tá vindo na igreja. É, benção, né? Tá vindo na igreja, mas não sei não, hein? Não sei não. Complicado, né? Complicado, né? Rapaz, os caras fez umas coisas aí, barra pesada. Convida ele para sua célula. Você não chama ele para a sua célula? Rapaz, não sei se ele vai permanecer muito tempo na igreja, né? Porque você sabe como é que é. O cara fez uns negócios aí que meio duvidoso. O tempo passa, ninguém cuida, ninguém liga. Um tempo depois, aí ó, viu? Falei com você. Parou de vir na igreja. Sabia, rapaz, aquilo lá não tem jeito não. Lá eu acho que nem Jesus dá jeito nele. O jugo que recebemos de maneira suave de Jesus, a gente pega uma marreta sexta-feira, aquelas bem grandes assim, vai nos outros e ó, não dá para entender por que eu, que recebi do banquete de Jesus, não permito que outros também recebam. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Enquanto você não entender o tamanho da graça de Deus para a sua vida, você não vai conseguir compartilhar isso para outros. Ah, não, mas eu cresci na igreja. Eu nunca fiz sexo fora do casamento, eu nunca bebi, eu nunca tive contato com drogas. Então é por isso que eu posso, né? Eu posso, não, eu tenho total autoridade de falar sobre essas pessoas imundas aí que fazem essas coisas, porque eu fui criado na igreja, sou filho de cristão. A mesma doença dos fariseus e dos escribas daquela época ainda habitam nas nossas igrejas. Infelizmente. Pessoas que ainda não compreenderam o que é o evangelho da graça, que nos chama a desfrutar de um banquete, mesmo sendo nós ainda pecadores. O que diz em Romanos 5:8? Ele nos amou, mesmo ainda sendo nós pecadores. Mas para você, querido, que está com o seu coração quebrantado, Jesus tem um banquete para você. Jesus quer um discipulado com você, uma vida de cuidado, uma vida de inclusão e não de cancelamento. Jesus não quer te cancelar, assim como os escribas e os fariseus fizeram. Ele deseja que você faça parte da família. A igreja
é uma família ao qual você foi criado para pertencer. Podemos ter aqui pessoas que ainda não entenderam isso, mas ei, não olhe para pessoas, olhe para Jesus. Porque Jesus quer você aqui. Jesus quer cuidar de você. Jesus quer trazer você para perto. Jesus quer uma vida de discipulado com você. Ele quer que você o siga, Ele quer que você se relacione com Ele, que você sente à mesa com Ele. Não escute a voz dos escribas e dos fariseus, não escute a voz dos religiosos hipócritas, escute a voz de Jesus. Jesus deseja um relacionamento íntimo, sem preconceitos. Não se preocupe em trocar de roupa. Não se preocupe em apagar sua tatuagem. Não se preocupe em esconder sua pedra de crack. Vem do jeito que você está. Porque é assim que Jesus te ama. Assim como você está, mesmo ainda sendo um pecador. E o terceiro e último passo desse convite de nova história com Jesus, Ele te convida ao arrependimento. Diz assim o versículo 31 e 32. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Isso é tremendo, querido. Esse texto é sobrenatural. Estava escutando agora a pregação de um amigo e ele falou sobre o leproso, a cura do leproso. Sabe o que é impressionante? É que na cabeça dos escribas e fariseus, Jesus não podia tocar esse povo. Jesus não podia encostar nessa galera, porque senão ele se tornaria impuro. Mas é totalmente ao contrário. O que acontece quando Jesus toca o leproso? É o leproso que fica curado ou Jesus que fica impuro? É o leproso que fica puro ou Jesus que fica manchado? É lógico que é o leproso que fica puro. Porque o caráter de Jesus é imaculado. Não existe pecado em Jesus. Ele é perfeito. Ele veio para aqueles que entenderam que não conseguem se salvar. Eles veio para aqueles que reconheceram que somente Jesus pode libertá-los. Mas por que só agora a gente está falando de arrependimento? Um arrependimento genuíno, ele é provocado por esse processo do convite de Jesus, que a gente está falando. Seguir, relacionar e arrepender. Quando a gente decide seguir a Jesus e senta à mesa com Ele, o amor dele é tão grande para conosco que a gente fica constrangido. E naturalmente o arrependimento vem. O arrependimento vem. Não é um arrependimento obrigado, não é um arrependimento por medo do inferno, mas é um arrependimento por amor. Esse é o verdadeiro arrependimento. Esse sim é o arrependimento que provoca mudança de curso. Eu tenho 2 filhos e uma coisa que me preocupa muito é o respeito deles para comigo. Como os meus filhos me enxergam e por que eles me respeitam. Eu me questiono muito sobre isso porque, é lógico, eles são seus filhos, eles têm que te respeitar. Não, mas até que ponto isso é saudável, esse pensamento? Quando eu me deparei com esse texto da palavra de Deus, eu pensei,
Cara, os meus filhos, eles têm que me respeitar porque eles me amam. A minha filha tem que chorar de arrependimento quando ela faz alguma besteira porque ela me ama. Porque ela fica constrangida quando eu, como pai, chamo ela no erro: filha, senta aqui comigo, vamos almoçar comigo, vem comer comigo. O que aconteceu que você fez isso? E naquele momento que eu sento com a minha filha, que eu demonstro o amor de Cristo a ela, ela se sente constrangida ao ponto de se arrepender por amor ao seu pai e não continuar no erro, porque ela me ama. Assim nós devemos ser. O arrependimento de mudança de curso, o arrependimento que nos leva a dar meia volta e fazer o certo, deve ser por amor a Cristo. Mas eu só passo por esse amor quando eu sento com Jesus à mesa e me relaciono com Ele. Eu só chego a esse arrependimento quando eu passo a segui-lo, quando eu me relaciono, aí sim eu chego a um arrependimento genuíno. Jesus não usou da sua autoridade para segregar, para provocar medo, para separar os pecadores dele, para distanciá-los, não. Ele usa a sua autoridade para abraçar. Nesse versículo, Jesus dá uma resposta cirúrgica aos mestres da lei que achavam que mereciam estar também na mesa. Perceba essa pergunta dos escribas e fariseus, né? Ué, mas esse mestre seu está sentado aí comendo na mesa com esses caras? Tipo assim, não, era para eu estar aí. Esses caras não merecem estar aí. Era para eu estar aí. Eles achavam que eles eram melhor do que os publicanos. E Jesus, com uma resposta cirúrgica, na transliteração do seminarista Patrick, diz assim: eu não vim para vocês que se acham tão bons assim. Eu não vim para vocês que se acham puros e perfeitos. Eu vim para os miseráveis, para os enganadores, assim como Levi. Eu vim para as prostitutas, para todos aqueles que entenderam que não podem se salvar sozinhos. Deixa eu te contar uma história. Que está no Evangelho segundo Levi. Diz assim, no capítulo 21, do versículo 28 até o 32. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro. Assim os mestres da lei responderam. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Quem vocês acham que irão herdar o reino de Deus? Os mestres da lei ou o enganador corrupto Levi? É estranho falar isso, né? Nossa, mas ele é corrupto, ele é mau. Vou ler o texto de novo para vocês, versículo 31, 32 do capítulo 5 de Lucas. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Agora já não sou tão estranho assim, não é verdade? Jesus está atrás das prostitutas. Jesus está atrás dos enganadores, dos corruptos.
assim como Levi, assim como eu e você. Você pode ter 20 anos de igreja, anos e anos de ministério, mas se você ainda não entendeu o que é uma vida de arrependimento, você não entendeu o que é a essência do cristianismo. Jesus está interessado muito mais no seu coração do que na sua reputação. A questão não é o quanto você sabe, mas o que você faz com o que você sabe. Não somente sobre o que você faz com a sua Bíblia, mas sobre o que ela tem feito em você e através de você. Você pode ser um perito na lei, mas se você não faz nada pelo seu próximo com isso, não adianta de nada. Você pode saber tudo de Torá, de Antigo Testamento, saber tudo da Bíblia aí, os personagens, quantidade de capítulos, enfim. Mas o que você faz com isso? Do que adianta tanto conhecimento se o seu coração não é um coração arrependido pelo seu pecado? Se o seu coração é um coração soberbo intelectualmente? Só porque acha que sabe um pouquinho da Bíblia, já sai julgando os outros, já rotula as pessoas? Não é sobre o que você faz com a sua Bíblia, mas sobre o que ela tem feito através da sua vida. E assim eu caminho para a conclusão dessa mensagem. Eu falei muito sobre como eu e você nos sentimos cancelados por algumas pessoas, principalmente alguns religiosos dessa época. Eu falei muito sobre como a gente sofre com o cancelamento, como a gente sofre com a rejeição. Mas hoje eu pergunto a você: você tem cancelado Jesus da sua vida? Ah, Patrick, eu sofro muito com cancelamento, ninguém me convida, ninguém me chama para nada, eu fico só olhando no Instagram, as telinhas, o que as pessoas fazem. Eu estou fora do Clubhouse porque meu celular é Android. Ok. Mas hoje Jesus está te fazendo um convite. E será que você vai passar esse cancelamento para frente? Será que você vai cancelar o convite de Jesus? Jesus está te convidando para segui-lo. Jesus está te convidando para se relacionar com você. Jesus está te convidando ao arrependimento. O que você vai fazer com esse convite? O convite de uma nova história. Aceita ou cancela? Não é enquete de história do Instagram não, gente. Isso é vida. É vida. É aqui o momento que você está assistindo essa pregação que vai determinar todo o seu curso de vida lá na frente. Você aceita hoje o convite de seguir, se relacionar e de se arrepender, de viver uma nova história? Jesus está dizendo para você: você não foi cancelado. Você não foi cancelado da vida de Jesus. Ele está te convidando para perto. Você aceita esse convite? Você aceita o convite de Jesus para a sua vida, de viver uma nova história? Então faça comigo essa oração. Jesus, Deus Todo-Poderoso, eu acabo de compreender que sou um pecador. Eu acabo de compreender que nada me impede de me achegar ao teu trono de graça, porque o Senhor já pagou o preço. Eu acabo de compreender, Senhor, que eu não sou um cancelado, que eu não sou um rejeitado,
mas eu sou um amado do Senhor. E por isso, Senhor, eu aceito o seu convite de viver uma nova história ao teu lado. Eu aceito, Senhor, o convite de viver uma nova vida com Jesus. Eu entendo que só o Senhor pode me salvar desse mundo caído. Oh, meu Deus, me liberta de tudo aquilo que me atrapalha a aceitar o teu convite, Senhor. Me liberta, Senhor, de mim mesmo, do meu medo, do meu egoísmo. Me liberta dos opressores, para que eu viva ao teu lado, Senhor. Que eu receba da tua graça e tenha uma nova vida, uma nova história ao seu lado. Em nome de Jesus. Amém. Querido, eu espero que você tenha tomado essa decisão convicto de que a partir de hoje, Jesus está fazendo uma nova história na sua vida. Assim como fez com Levi, que quando teve o seu encontro com Jesus, já não era mais um enganador, mas era um filho amado, um discípulo. Eu espero que você tenha, de fato, entregue a sua vida a Jesus, porque a partir de hoje, Jesus tem uma nova história para você. Deus te abençoe. Até a próxima. Quando a música escurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me chego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os teus olhos podem ver. Queres meu coração. A essência és tu, a essência